tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance o coração de cada um nessa manhã. A palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 16, no verso 31, vai dizer: E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Paulo estava na sua segunda viagem missionária, agora na companhia de Silas. Eles estavam visitando as igrejas que já haviam sido implantadas, principalmente na Ásia, passando por Lístra, por Derbe. Eles seguiam em direção à Galácia, porém o Senhor os impediu. O Espírito Santo de Deus os direcionou para Macedônia, porque Paulo havia tido uma visão, um sonho, que o Senhor queria que ele fosse para aquele lado, para o lado de lá. Eles atravessaram o braço do mar Mediterrâneo, de Troade, até chegar em Neápolis. Chegando em Neápolis, eles seguiram para Filipos, que é a primeira cidade na Macedônia. E estando lá, eles procuraram um local para orar. E as pessoas tinham o costume de orar à beira do rio. E chegando ali, eles encontraram algumas mulheres, e uma delas era Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e servia ao Senhor. A Bíblia vai dizer isso no verso 14 do capítulo 16. Ela servia ao Senhor Deus, porém não conhecia o Evangelho. E ali Paulo e Silas apregoar o Evangelho, ela recebe a palavra do Senhor e é batizada. E Lídia, naquele momento, então, os constrange a ficar em sua casa, hospedado em sua casa. E estando hospedado em sua casa, Paulo e Silas, todos os dias, eles faziam o trabalho do Senhor ali naquele lugar. E por muitos dias ficaram ali. Pode-se dizer que a igreja de Filipos, a igreja de Filipenses, começou na casa de Lídia, porque ela hospedou aqueles missionários. Porém, tinha um outro problema. Toda vez que Paulo e Silas passavam pela cidade de Filipos, tinha uma moça possuída por um espírito de adivinho, um espírito imundo, que adivinhava as coisas. E essa moça, ela era explorada pelos mercadores daquele lugar. Alguns homens exploravam esse dom, recebia das outras pessoas, ela fazia adivinhações. Mas por dias aquele espírito incomodava Paulo e Silas toda vez que eles passavam por ali. E já no verso 18, Paulo resolve expulsar o espírito imundo que estava sobre aquela moça. E agora, como se matasse a galinha dos ovos de ouro daqueles homens, porque agora não tinha um espírito imundo mais para fazer adivinhações, eles ficaram irados com Paulo e com Silas e resolve chamar os magistrados para tomar ali conselho e julgaram a Paulo e Silas com a falsa condenação que Paulo e Silas estavam perturbando aquele lugar, aquela região. Eles são presos, são açoitados, são as vestes rasgadas, eles são açoitados e jogados no cárcere interior, e ali são amarrados nos seus pés. A Bíblia vai dizer que mesmo presos, mesmo após ser açoitados, eles cantavam e oravam ao Senhor dentro do cárcere. E dentro do cárcere, orando ao Senhor, já à noite, algumas versões vão dizer à meia-noite, houve um grande terremoto e todas as cadeias, todas as portas daquelas cadeias se abriram ou se romperam. O carcereiro que estava ali de plantão acordou assustado com aquela situação e, a deparar com aquilo, ele
pensando que os presos haviam fugido, ele intenta contra sua vida e queria matar, queria se suicidar. Porém, Paulo, lá dentro do cárcere, ele grita a este moço dizendo para não fazer tal coisa, porque ninguém havia fugido dali. E aí eles começam a conversar, e eles vão para fora do cárcere e começam a conversar. E este moço pergunta a Paulo, já no verso 30 do capítulo 16, Senhores, o que é necessário que eu faça para eu me salvar? O que é necessário para eu me salvar? E aí a resposta do versículo 31, que ora lemos, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu preciso meditar com os meus irmãos em alguns detalhes desse texto que ora nós meditamos. Veja que no verso 14, quando Paulo encontra com Lígia, a Bíblia vai descrever com alguma riqueza de detalhe que Lígia era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Entenda que a cidade de Tiatira ficava na Ásia, o local onde Paulo queria ficar. Ele tentou ir para a Galácia, o Espírito Santo não permitiu, ele tentou ficar na Ásia, o Espírito Santo não permitiu, porque certamente o Espírito Santo já o havia direcionado para Macedônia. Ele ia encontrar uma cidadã de Tiatira, da Ásia, na Macedônia. E aí eu quero pensar com meus irmãos, às vezes a gente pensa que estamos fazendo algo para o Senhor, quando na verdade o Senhor não nos direcionou. E o inverso também, às vezes a gente não vê alguma resposta de imediato naquilo que estamos fazendo para o Senhor, mas o Senhor está direcionando. Aqui Paulo foi direcionado pelo Senhor e encontrou exatamente Lídia, a mulher que o Senhor queria salvar e queria começar uma igreja na cidade de Filipe. Veja que interessante. A Bíblia também vai dizer que por muitos dias esse espírito imundo incomodava Paulo e Silas com algumas palavras. Mas Paulo só resolve expulsar aquele demônio num certo momento. Por que nos primeiros dias, e aí é uma pergunta que nós deveríamos fazer, por que já logo nos primeiros dias Paulo já não expulsou esse demônio? Mas quando nós somos inclinados, como nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, o tempo e o modo também é do Senhor. Talvez se Paulo expulsasse esse demônio já no início, iria causar tanto alvoroço, tanto problema, que Paulo ia ser expulso daquele lugar e a mensagem do Senhor não seria pregoada ali. No entanto, quando ele expulsa o demônio, já havia muitos dias que eles estavam ali, ou seja, a semente já havia sido lançada naquele lugar. E agora eles são presos. E o que eu acho lindo desse texto é isso, mesmo preso, certamente sentindo dores porque eles foram açoitados antes de serem presos, eles louvavam ao Senhor, eles oravam e cantavam hinos ao Senhor, todos ali ouviam eles fazendo isso. De outra sorte, irmãos, quanto de nós, quando estamos em situações adversas, nós nos pegamos em murmurações, ao invés de adorar e louvar ao Senhor. Porque o louvor liberta, é uma frase clichê, mas é verdade, o louvor liberta. Veja que eles estavam louvando e adorando ao Senhor e os cárceres abriram, literalmente os libertaram. E agora este moço que entra na história, esse carcereiro, que nos traz algo revelador aos nossos corações, e é esse o cerne dessa mensagem nessa manhã. Esse moço, assim que ele percebe que as cadeias haviam sido abertas, como eu comentei, ele tenta suicidar, ele pega a sua espada, ele lança a mão da sua espada e quis suicidar. Eu pensei muito sobre esse texto, meditando nisso. Veja que o contexto histórico era muito ruim para os soldados que eram tidos como traidores, tidos como desertores. Esses soldados eram invariavelmente condenados à morte. E pior,
eles costumavam a colocar estes homens em ostracismo, desonrar suas famílias. Muitos deles tinham suas casas queimadas, seus familiares mortos, também por causa de sua traição ao Império Romano. Então veja que esse homem, ele queria tirar a sua própria vida do que ser desonrado, ou ter a sua família desonrada, ou ter a sua casa destruída pelo imperador. Mas, no entanto, Paulo, diante desse decreto de morte, ele traz uma palavra de promessa de salvação. Porque a pergunta deste moço, no verso 30, e os irmãos vão entender, ele pergunta: o que eu faço para ser salvo? Ele perguntou: o que eu faço para ser salvo? Individualmente. Porém, a resposta de Paulo foi diferente. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Certamente vocês já devem ter ouvido algumas pessoas falando que a salvação é individual. E de fato, a salvação é individual. Cada um dos homens e mulheres que existem nesse planeta precisa arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus, ser batizado para ser salvo. Porém, Paulo está lançando uma promessa extensiva à casa deste moço, à família deste moço. Porque, como eu disse, o Império Romano, ele tinha como norma de não apenas condenar o traidor, o soldado traidor, ele também destruía, desonrava a família deste traidor, desse soldado traidor. E agora, onde havia um decreto de morte, tem uma promessa de salvação. Entenda, não importa qual é o decreto de morte, não importa qual é a palavra lançada sobre a sua casa, sobre a sua família, a palavra do Senhor nessa manhã vem te dizer que há uma promessa de salvação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa é a promessa de salvação para a sua família, para a sua casa. Talvez você esteja perguntando agora: mas eu já estou há algum tempo na igreja, já sou salvo, mas eu sou único. Creia no Senhor Jesus. Creia nas promessas do Senhor. Continue buscando o Senhor com afinco, com esmero, se dedicando às coisas do Senhor. E certamente a tempo e a hora o Senhor salvará a sua família também. E a história vai continuar dizendo que naquela mesma noite, Paulo e Silas apregoam não somente o evangelho para este carcereiro, mas também para a sua família. E naquela mesma noite eles são batizados. E já na manhã, o decreto de morte não apenas saiu da casa daquele moço, mas também o decreto de prisão para Paulo e Silas já não existia mais, porque aqueles homens já queriam o soltá-lo. É essa palavra que eu tenho para os meus irmãos, e confiante na promessa do Senhor, eu peço aos irmãos que creia na salvação, não apenas para você, mas para a sua casa e para a sua família, no nome de Jesus.